Os companheiros e companheiras pecuaristas, que são os verdadeiros especialistas nestas artes de ganhar a vida na lida de gado, têm perfeita sabedência de que, por conta da costumeira inapetência do consumidor brasileiro, normalmente a parte fechadeira de todo mês é de febre paradeira na nossa praça boiadeira, né? Mas nesse setembro que já está indo para suas horas derradeiras, o carretão está pegando uma direção completamente diferente, com a demanda em grande firmeza e com a arroba largada e desembestada na subida da ribanceira. Pois então, para campear uma explicação para esta situação e aproveitando a ligeireza da televisão, a gente vai num pulo só para Ribeirão Preto, aqui no interior paulista, onde está acontecendo o encontro de intensificação de pastagem da Scott Consultoria. E quem está lá de microfone na mão, ajaizada e preparada para participar da função, é a repórter Renata Afonso. Boa noite, Renata. Bem-vinda ao rancho. Boa noite, Sidney. Obrigada. Foi um dia muito bacana aqui no encontro de intensificação de pastagens da Scott. Esse é o momento do happy hour, mas foi um dia de muita informação. Falou-se muito de mercado e também de crédito de carbono, a importância do pecuarista investir nisso. Vamos falar agora de mercado com Pedro Gonçalves, que é analista da Scott Consultoria. Está aqui do meu lado. Pedro, boa noite. Obrigada pela participação. Como é que está esse mês de setembro, essa reta final? Como é que está o mercado? Uma boa noite. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Mercado de setembro que vem bastante movimentado. Essa semana um pouquinho mais devagar, porém a gente vê recuperações de preço, né, alta nos preços, principalmente das fêmeas, né, vaca e novilha. Novilha até pensando na exportação que vem bastante acelerada, mas é um mercado que vem acelerado, vendo o que a gente viu, acompanhou ali para agosto, né, o final ali de julho, aquele cenário de preços mais baixos. Agora a gente trabalha em um momento de recuperação bem significativo. É claro que, comparando aí do que foi de agosto para setembro, a gente não deve ver essa mesma intensidade de setembro para outubro. Porém, o mercado ainda está valorizado, os preços aí médios de 255, 260, algumas negociações até a gente captou chegando até 270 para esse momento em algumas unidades frigoríficas, então mostra uma intensidade boa para o próximo momento. Mas ainda um pouquinho mais devagar do que a gente estava vendo anteriormente, que chegou aí a cotações em curto espaço de tempo subindo R$10 por arroba, R$15 por arroba, né? Como é que tá o consumo aqui no Brasil? O consumo vem de recuperação. A gente vê, o que a gente vê, né? Esse final do ano com índice de consumo das famílias bastante positivo. Até tinha comentado algumas vezes que esse índice costuma aumentar nos últimos 3, 4 meses. A gente viu isso se antecipando para esse ano, muito por causa desse movimento político. As eleições municipais acabam movimentando de uma forma interessante, né? Criando aqueles empregos temporários, uma remuneração extra para as famílias e também a questão dos impostos que pesam menos no segundo semestre. A gente tem esse índice de consumo das famílias aumentando bastante. E também o desemprego, que é o menor dos últimos 10 anos, a gente sempre bate nessa tecla, porque isso movimenta intensamente o mercado pecuário, porque o consumo acaba vindo mais intenso. E o consumo interno, bastante intenso, ele acaba consumindo aí 65%, 70%, 75% da nossa produção de carne, então ele é bastante relevante para o mercado do boi gordo. Se esse consumo está bem, é claro que o mercado do boi gordo também anda bastante firme. Apesar desse consumo intenso, a indústria também precisa exportar, que você falou aqui na sua palestra hoje do recorde de exportações previsto para esse ano, né? Exatamente. É claro que se a gente tivesse uma produção de carne exorbitante e a gente liberasse isso tudo para o mercado interno, ou o mercado interno consumisse tudo, talvez a gente tivesse uma quebra aí no mercado, alguns preços acabassem caindo muito mais do que o previsto, assim como aconteceu agosto, setembro do ano passado, assim como aconteceu junho e julho desse ano. Então, a exportação vem como um ponto de saída muito bom para as unidades frigoríficas e para a cadeia pecuária como um todo. Também para o consumidor interno isso. E a gente vê, muito por causa dessa cotação do dólar, né, bem mais forte do que o real para esse momento, isso acaba intensificando as unidades frigoríficas a fazerem uma exportação. Eles acabam comprando, né, valendo a pena colocar um pouco mais de dinheiro aí na arroba do boi gordo para fazer essa compra e exportação, porque na conversão acaba valendo a pena para eles. Então essa exportação vem bastante acelerada. E a gente viu, né, até o momento, no acumulado de janeiro até agosto, os dados fechados, a gente vê uma exportação de 2,5, mais ou menos arredondado, milhões de toneladas equivalente carcaça total exportada, né, considerando todo tipo de carne bovina, seja ela industrializada, tripas, etc., um volume 22, 23% acima do que foi ano passado, que foi o recorde. Ou seja, esse ano está caminhando para ser um novo recorde em volume e que esse volume alto, mesmo com os preços médios pagos mais baixos, acaba compensando e criando um faturamento que possivelmente pode ser um recorde também, ou o segundo maior faturamento que a gente vai ver aí no nosso cenário histórico. E a China nesse cenário das últimas semanas?
A China, a gente sempre tem que levar em consideração porque é o nosso principal comprador. 50%, 55% das nossas vendas de carne bovina são para a China, que é o nosso principal parceiro aí já faz praticamente 10 anos. E a gente sempre leva em consideração porque final de ano, com a demanda interna bastante aquecida, a demanda externa, principalmente da China, também vem maior, porque eles tentam fazer essa compra nessa janela de final de ano, outubro, novembro, pensando no principal feriado deles, final de janeiro, começo de fevereiro, dependendo aí do ano, que é o Festival Lunar, o Festival na China, que é bastante comemorado, e eles costumam comer bastante carne bovina para esse período. Então, eles aceleram a compra para esse período e essa necessidade, né, de compra para esse período pode trazer movimentações interessantes para a arroba do boi gordo, principalmente pensando aí no boi China, né? E a oferta de gado terminado, como é que está aqui no país? Esse período está um pouco complicado, a gente até almoça com o pessoal, conversa um pouquinho com eles, eles falam, pô, Scott, aponta aí pra gente onde está esse boi pra gente comprar, porque tá difícil. Porque é um momento que a gente está vivendo, esse período, né, do ano, normalmente ele vem com ofertas menores, principalmente por causa da capacidade de suporte das pastagens, né? Ela vem menor, principalmente essa seca que a gente está passando, as queimadas acabam impactando nessa oferta. Então, relativamente no ano, esse período é de menor oferta. Isso acaba trazendo também essas altas que a gente vê para a arroba do boi gordo. Uma oferta um pouco mais enxuta, com demandas extremamente aquecidas, acaba trazendo essa alta para a arroba do boi gordo, né? O frigorífico consegue ter margem? Consegue sim, esse momento, mesmo subindo, né, esses preços, assim como eu tinha falado da exportação, com essa atratividade do dólar frente ao real, acaba trazendo margens positivas. Fazendo uma conta bem rápida, uma conta de padeiro, tirando aí de consideração todos os custos, né, que tem para transformar um bovino vivo em carne, se a gente pegasse o preço da tonelada média, ficaria aí por volta dos R$25 mil. Se a gente fosse considerar no preço do quilo, seria como se o frigorífico estivesse comprando aí uma arroba de 250 e vendendo a R$350. Claro que desconsiderando todos os custos para transformar o bovino vivo na carne de exportação, mas ainda indica que tem uma margem positiva nesse cenário e essa margem positiva ainda pode trazer ganhos significativos para a arroba do boi gordo. E uma pergunta que vocês têm ouvido muito aqui, né? A hora ainda é boa para comprar gado de reposição? É um momento, né? A gente explicou bastante o que a gente vem vendo. Já estamos aí nesse momento de virada do ciclo pecuário. O que está acontecendo, né? Esses últimos 2 meses, no comparativo anual, preço ano a ano, né? Comparando preço de setembro de 2024 com o preço de setembro de 2023, a gente já vê recuperação dos preços das categorias de reposição. Ou seja, preço do boi gordo, mesmo que subindo, a gente está tendo uma reposição subindo. A que a gente chama aí de taxa de troca, né? A necessidade de arrobas comercializadas para a compra de um bovino de reposição está aumentando um pouco nessa média anual. Já não é o momento ótimo, mas ainda é um momento bom de compra, talvez aí sendo esse último momento que a gente está chegando aí na virada do ciclo e possivelmente a gente vai ver reposição com preços muito mais significativos daqui para frente. 30 segundos para encerrar. O preço do boi gordo em 2025, a gente já tinha conversado lá dentro, o que vai acontecer? A gente tem uma expectativa de alta, tanto que pegando nos preços da B3, hoje em janeiro, essa arroba já está trabalhando a R$280 por arroba, então cenário bastante positivo para o pecuarista em 2025. Porém, com um custo deve vir um pouco mais impactante por causa dessa reposição que deve vir mais cara também. Obrigada pela participação. Sidney, você viu, terminamos na hora certa. Já começaram a aumentar aqui a música no encontro de intensificação de pastagens. Amanhã o dia vai falar sobre a importância do pecuarista cuidar da sua pastagem, do manejo correto, o que ele deve fazer para ter uma boa pastagem e uma boa produtividade do gado. Muito bom, obrigado Renata, obrigado Pedro, grande abraço para vocês aí, excelente evento da Scott.